paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16, e versículo de número 9 ao 13, que vai nos dizer assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você sabia que nem sempre as pessoas irão acreditar naquilo que o Senhor, Ele revela para você? No que o Senhor te mostra, naquilo que Ele fala. Muitas vezes, irmãos, nós nos entristecemos por isso. Por quê? Porque Deus nos dá uma revelação, Deus fala conosco, Deus nos entrega uma missão e muitos desacreditam, mas nós não podemos parar por isso. Você vai observar que Maria Madalena, irmãos, ela contou que ela havia visto a Jesus. Mas a Bíblia diz que os discípulos, os companheiros de Jesus, não acreditaram nela. Ou seja, aquilo que ela estava dizendo era verdade, mas ela não teve credibilidade. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos contar alguns sonhos, alguns projetos, algumas direções de Deus, e as pessoas, elas não darão a credibilidade porque elas não contemplaram. Porque elas não viram, porque o coração delas não está aberto para aquele propósito. E é por isso que nós não devemos parar pela falta de credibilidade. Irmã, não estão me dando credibilidade. Irmã, as pessoas não têm acreditado naquilo que Deus tem comigo. Pois é, não foi somente com você não, minha irmã. Não foi somente com você não, meu irmão, que não deram crédito. Isso aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena foi falar com toda alegria. Ela foi lá contar o que ela havia visto, porque eles estavam tristes, irmãos. Eles choravam, então ela queria levar uma boa notícia. Mas mesmo assim, eles não deram a credibilidade a ela, as palavras dela, mas ela não parou. Ela não desacreditou do que ela viu, ela não descredibilizou o que ela contemplou diante dos olhos dela. O que você contempla, ninguém pode tirar de você, minha irmã. A sua intimidade com Deus, meu irmão, ninguém pode tirar de você. Podem até não acreditar, mas você nunca pode desacreditar. Declare comigo: muitos podem até desacreditar dos propósitos de Deus na minha vida, mas eu não posso desacreditar. Muitos podem até desacreditar dos propósitos de Deus na minha vida, mas eu não posso desacreditar. Quem havia visto Jesus ressurreto foi quem? Foi Maria Madalena, então ela não poderia desacreditar. E não se preocupe que o Deus que Ele ordena muitas vezes a falar aquilo que pessoas não dão a credibilidade, o Deus que fala contigo, o Deus que traz para a sua vida sonhos, projetos e direções, é o Deus que traz sinais e confirmações de que você está falando a verdade. Porque as palavras não ficaram somente em Maria Madalena, mas houve aqui uma confirmação. Jesus aparece a 2 de seus discípulos, confirmando aquilo que Maria Madalena havia dito. Você vai ver aqui, ó, versículo 13, indo eles, o anunciaram aos demais. Ou seja, eles falaram aquilo que eles haviam visto, porque Jesus encontrou com eles quando eles estavam ali de caminho para o campo. Mas mesmo eles contando, irmãos, confirmando as palavras de Maria Madalena, a Bíblia diz que eles não deram crédito. Houve confirmação, mas os discípulos não deram crédito. Vão ter pessoas, irmãos, que elas só vão acreditar quando vê. Tem gente que Deus vai falar, vai confirmar, vai testificar, vai dar sinais. Mas muitas vezes essas pessoas vão escolher não acreditar. E isso, meu irmão e minha irmã, é uma opção de cada um.
Porque quem perde é quem está desacreditando, porque Deus dá sinais, Deus mostra. E aqueles que acreditam sem ver são bem-aventurados, como o próprio Jesus disse. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ou seja, abençoados, bem-aventurados são aqueles que agem por fé. E hoje Deus diz para você, você tem agido por fé, mas algumas pessoas que estão ao seu redor parece que estão desconectadas do propósito. E aí quando você vai todo feliz falar de alguns sonhos, de alguns projetos, de algumas revelações, as pessoas vêm com um balde de água gelada e lançam em você, não dando crédito ao que você fala. E muitas vezes você pensa em parar e desistir de alguns projetos porque você diz assim, Senhor, ninguém acredita. Senhor, ninguém dá credibilidade. Deus está dizendo para você hoje, não pare. Maria Madalena não parou. Os outros 2 discípulos também não pararam. E hoje o Senhor diz para você, não é tempo de parar. Não é tempo de você estagnar por causa do descrédito das pessoas. Quem tem que acreditar é você. Deus disse que vai salvar seu marido. Irmã, mas ninguém acredita. Particular de quem não acredita. Você tem que acreditar. Deus não falou com você? Deus disse que vai abrir a porta de emprego. Mas está todo mundo dizendo que não tem como. Que eu nunca vou entrar em tal empresa. Que nunca vai acontecer isso na minha vida. E Deus está dizendo, eu não falei com você, então acredite na palavra. Nós não podemos ser movidos pelo que as pessoas acham. Nós não podemos ser movidos pela incredulidade das pessoas, pela dureza de coração delas. Porque aqui, irmãos, os discípulos estavam agindo com incredulidade e dureza de coração. E tem gente que escolhe agir assim. Tem pessoas que escolhem não andar por fé. Preferem andar pela lógica. Quem prefere andar pela lógica nunca vai discernir daquilo que é espiritual. Quem prefere andar pela lógica nunca vai entender as direções de Deus. E eu não posso cobrar que pessoas que andam pela lógica venham entender a direção de Deus na minha vida. Eu não posso cobrar que pessoas que são incrédulas acreditem naquilo que é espiritual. Porque quem é incrédulo, irmãos, que tem um coração duro, não vai acreditar mesmo que eu chegue exigindo. Mesmo que eu tente incutir na mente dessas pessoas. Você vai observar, irmãos, que tinha palavras de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Ele não falou isso somente uma vez. Ele deixou isso bem claro para os discípulos. Mas eles resolveram andar por vista. Tem pessoas, irmãos, que têm uma palavra. Tem pessoas que Deus tem falado, tem confirmado, tem testificado. Mas escolhem andar por vista. E você não pode parar por isso. Maria Madalena sabia que Jesus havia aparecido para ela. E isso era o suficiente, era o bastante. Os 2 discípulos que estavam de caminho para o campo também sabiam do que eles haviam visto. Isso era o bastante. Você tem que saber quem você é em Deus. Você tem que saber discernir a voz do Espírito Santo que fala contigo. Irmã, Deus falou isso comigo, mas ninguém acredita. Deus me deu essa revelação, mas ninguém dá credibilidade. Não importa. As pessoas podem até não dar a credibilidade, mas você tem que acreditar. Irmãos, nós temos que ter a convicção da voz do Deus que fala conosco. Nós temos que ter a convicção dos sonhos, dos projetos, das visões, daquilo que é de Deus para a nossa vida. Eu não posso esperar a convicção de alguém para acreditar no que Deus tem comigo. Eu não posso esperar que todos apoiem o que Deus tem comigo para eu poder acreditar que Ele realmente tem algo comigo. Não, eu tenho que acreditar no que Deus falou comigo, independente do que as pessoas elas pensam, independente se elas acreditam ou não. É essa certeza que você precisa carregar. Porque na nossa vida, irmãos, vão ter muitas pessoas que vão agir com dureza de coração. Vão ter muitas pessoas que vão agir com incredulidade para tentar nos desmotivar. Mas nós precisamos ter a certeza. Quando você tem certeza, quando você tem convicção, ninguém tira de você o que Deus tem contigo. Se Deus disse que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Todo mundo pode zombar, todo mundo pode rir do que Deus falou contigo, mas se você acredita, vai acontecer. Se você tem fé e foi Deus quem falou com você, tenha certeza, Deus vai fazer acontecer, independente se as pessoas acreditam ou não. O próprio Jesus testificou as palavras de Maria Madalena. O próprio Jesus testificou as palavras dos 2 discípulos que estavam ali a caminho do campo.
E será o próprio Jesus quem vai testificar suas palavras. Agora, as pessoas podem estar zombando, agora as pessoas podem não estar dando a devida credibilidade, mas daqui a pouco você vai ver o Senhor confirmando e as pessoas vendo que o Senhor realmente falou contigo, que Ele é na sua vida e que foi Ele quem te revelou algumas coisas. Versículo de número 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Agora chegou o tempo da confirmação do que Maria Madalena havia dito e da confirmação do que os 2 discípulos haviam dito. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus censurou porque eles foram incrédulos e duros de coração. Tem pessoas, irmãos, que são incrédulas e duras de coração. E nós não podemos parar por causa delas, mas nós temos que continuar com a nossa missão acreditando no que Deus falou. E aqui a palavra do Senhor diz mais, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Ou seja, você vai observar aqui que Jesus repreendeu por quê? Porque os discípulos não acreditaram nas palavras de Maria Madalena, que já havia visto Jesus ressuscitado. Eles não acreditaram nas palavras dos discípulos também que falaram, porque eles viram Jesus ali no caminho do campo. Então, 2 discípulos e Maria Madalena haviam visto Jesus ressuscitado. Você vai observar aqui, irmãos, que Jesus testificou isso, o que é de Deus ele testifica. A irmã não estou acreditando que Deus falou isso comigo. Não estou acreditando que o Senhor me deu essa revelação. E Deus está dizendo para você, não se preocupe, minha filha. Não se preocupe, meu filho, porque quem traz o cumprimento para minha palavra sou eu. Quem traz a testificação mostrando que eu falei contigo sou eu. Então todos ali tiveram que ver que Maria Madalena não mentiu. Que os 2 discípulos não mentiram. E todos vão ter que ver que realmente Deus falou contigo. Mas no momento em que você estiver passando pelo descrédito, aqui como Maria Madalena, como 2 discípulos passaram, não seja alguém que desiste, não seja alguém que para, mas continue acreditando, porque vai chegar o momento em que Jesus, ele vai dar credibilidade às tuas palavras. Vai chegar o momento em que o Senhor vai testificar aquilo que ele falou contigo, mostrando para todos que não era coisa da sua cabeça, mas que foi ele quem revelou para você. Acredite, acredite, porque chega um momento, irmãos, que Deus testifica as palavras dele, o nome dele é glorificado na nossa história. Todos aqui tiveram que contemplar a veracidade dos fatos. Todos aqui tiveram que contemplar que Jesus realmente estava ressurreto. E que realmente ele foi visto por Maria Madalena. E que realmente ele foi visto pelos 2 discípulos que estavam a caminho do campo. Irmãos, o que é de Deus ele testifica. O que é de Deus ele confirma. Nós que servimos a Deus não ficamos buscando nos justificar. Estão dizendo que você está mentindo, não estão acreditando no que você está falando, não acreditam nas promessas de Deus na sua vida. Se cale e deixe Deus responder por você, porque vai chegar no momento que Jesus vai marcar um encontro como ele marcou o encontro aqui com os 11, e ele vai censurar a incredulidade, a dureza de coração de pessoas que não estão acreditando no que Deus falou contigo, porque ele vai cumprir o que ele te prometeu. Mesmo que ninguém acredite, Deus te trouxe aqui para lhe dizer, acredite em você. Dê a credibilidade em você, porque vai ter sim o que Deus disse que vai ter na tua vida. A porta vai abrir, a restauração vai acontecer, a libertação, a cura. Você vai ver o impossível acontecendo e o nome do Senhor sendo glorificado na sua história, como ele disse que seria, porque Jesus havia revelado que haveria ressurreição. E hoje o Senhor disse para você, será como eu falei. Será como eu disse, será com riqueza de detalhes. Todos aí podem estar desacreditando, mas você não pode perder a fé neste negócio. Deus marcou encontro com pessoas aqui para lhe dizer, não perca a fé neste negócio. Ah, Senhor, mas é impossível. E Deus está dizendo, eu tenho uma palavra aí, eu vou cumprir a minha palavra. Ah, Senhor, o cenário é improvável. E o Senhor está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, independente do cenário, independente do que você está vendo. O nome do Senhor será glorificado na sua história de maneira especial. Continue acreditando, porque Ele é o Deus que te justifica. Jesus justificou a Maria Madalena. Jesus justificou os 2 discípulos que estavam ali de caminho ao campo. E hoje o Senhor
Senhor está dizendo para você: eu estou lhe justificando diante dos seus parentes, diante dos irmãos da igreja, diante dos teus vizinhos, diante daqueles que desacreditam das palavras de Deus na sua vida, e todos contemplarão que o Senhor falou contigo e que Ele é real na sua vida. Aleluia. Quem nos justifica, irmãos, não somos nós mesmos, mas é Deus. E Deus está dizendo: eu te justificarei, eu te fortalecerei, eu estou contigo e eu te darei vitória, para que você possa viver os meus projetos, diz o Senhor dos Exércitos, como eu disse que você viveria. Porque você não vai desistir, não. Você não vai parar, não. O descrédito pode até estar grande. E é doloroso, irmãos, quando passamos pelo descrédito. É doloroso quando todo mundo resolve ficar contra e só parece que você está vendo. Só você parece que acredita aí no milagre, na transformação. E Deus está dizendo: mesmo que pareça que só você está acreditando, continue. Porque você e Deus é maioria. Declare comigo: eu e Deus somos maioria. Eu vou continuar. Eu e Deus somos maioria. Eu vou continuar. Tudo pode ser contrário, mas a ordem de Deus para você é: continue, porque eu vou te dar vitória. Continue, porque eu vou fazer a porta se abrir. Continue, porque eu vou mostrar que eu falei contigo e que o meu nome será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos na tua história. O Senhor está te justificando e Ele vai fazer palavras que Ele te revelou. Cumprimento de sonhos e projetos acontecerem na sua vida. E o nome dele será glorificado. E todos contemplarão que você não mentiu, que você não inventou, mas que Deus falou contigo e que Ele é tremendamente na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta palavra. Te agradecermos, Senhor, porque tu és o Deus que nos justifica. Eu sei, Pai, que muitos podem desacreditar, muitos podem até mesmo zombar dos teus sonhos, dos teus projetos na nossa vida, mas nós precisamos guardar, meu Deus amado, a nossa fé. Nós não podemos ser movidos por aquilo que pensam, por aquilo que acham a nosso respeito ou pela credibilidade humana, mas nós temos que nos apegar à tua palavra, termos fé que ela vai encontrar cumprimento e no momento certo, Pai, acreditar que o Senhor vai nos justificar. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor justificou a Maria Madalena e aos 2 discípulos que estavam indo ali de caminho ao campo, o Senhor também vai justificar o teu filho, o Senhor vai justificar a tua filha e vai mostrar que o Senhor tem falado com eles de maneira extraordinária e o Senhor vai fazer na história deles, Pai, cada palavra, cada sonho, cada projeto encontrar cumprimento e tudo será para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eles não vão parar, Pai. Eles não vão desistir porque o Senhor e eles é maioria. O Senhor vai os justificar e vai mostrar, Pai, que foi o Senhor quem os escolheu e o Senhor quem trouxe revelações para a vida deles, que o Senhor mesmo trará cumprimento. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus hoje diz para você que é Ele quem te justifica. É Ele quem mostra que cada palavra, cada desígnio, cada direção vem dos céus, não vem de você. Muitas vezes queremos parar por causa do descrédito das pessoas, mas nós não podemos ter a nossa fé movida pela credibilidade que as pessoas nos entregam. Nós precisamos ter a nossa fé movida por aquilo que Deus falou ao nosso respeito, por aquilo que Deus nos revelou. Se foi Deus quem te revelou, se foi Deus quem falou contigo, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir, independente do cenário, independente da credibilidade que estão te entregando. Acredite você que Deus é fiel e Ele surpreenderá o seu coração. Ele vai te justificar, mostrando que muitas coisas que Ele tem falado contigo não é coisa da sua cabeça, mas é Ele mesmo te mostrando. O Deus que mostra, o Deus que revela, é o Deus que confirma, é o Deus que testifica e que nos justifica. Não pare por causa da falta de credibilidade das pessoas, mas acredite no que Deus falou contigo, pois Deus é fiel para cumprir cada palavra que Ele designou para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.